Oi gente, eu sou Maria Ferreira do blog Impressões de Maria e hoje eu vou gravar um dos vídeos mais pedidos e acho que mais aguardados aqui do canal, que é justamente o vídeo de tour pela estante, esse estante aqui. Organizei ela recentemente, mostrei aqui no canal essa mudança que eu fiz, porque ela tava na sala, agora ela tá aqui no escritório. E aí eu fiquei de fazer um tour pra vocês, vou fazer o tour hoje, vou mostrar pra vocês como eu organizo os livros, mostrar a divisão, porque ela é uma estante, agora é uma estante compartilhada, mas que reúne então os meus livros, os livros do meu namorado. A gente fala que, sim, não tem divisão, sabe? Não tem esse é meu, esse é dele, tudo é nosso. Mas tem uns livros assim que é mais dele do que meu, porque eu não tenho muito interesse em ler, sabe? E geralmente os livros que eu gosto de ler, ele também gosta de ler. Então tem mais essa diferença assim, de gosto de leituras em relação a ele, a mim em relação a ele, sabe? Então tem livros dele que eu não tenho vontade de ler, mas que tá aqui na estante porque a estante é nossa. E é isso, então assista esse vídeo até o final pra você saber quantos livros eu tenho aqui na minha estante, como eu organizo, pra você conhecer cada livro que tem aqui, um por um. Combinado? Então já deixa o seu like aqui no vídeo, já se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito e vem comigo conhecer a minha estante de cima a baixo. Gente, subi aqui no banquinho porque essa parte aqui de cima eu preciso subir no banquinho mesmo pra mostrar pra vocês. Mas aqui em cima, então, a gente tem uma jiboia que vocês já conhecem, mas a gente precisou podá-la pra que ela crescesse firme e forte, saudável. Então ela tá nesse processo de recuperação, a gente fez várias mudas também, então ela tá bem menor. E nessa prateleira aqui de cima, que é essa inteira aqui, a gente organiza da seguinte forma. Então, na primeira prateleira, livros de mulheres, mulheres negras, tá? Mulheres negras. A segunda também é de mulheres negras. Aí embaixo, aí já começa a vir homens negros, aí depois mulheres brancas e depois homens brancos. Mas aí dentro dessa categoria homem negro, mulher negra, a gente organizou por gênero literário. Então vou mostrar pra vocês aqui mais de pertinho, vou mostrar. Então começando daqui, aqui atrás tem um disco da Madonna, que é do meu namorado, ele gosta muito, é fã da Madonna. E aqui ficou assim, aqui esses primeiros livros são de afuturismo, ficção científica. Então, ficção científica, fantasia, são os primeiros livros. Então aqui a gente vai ter o Revolução, da Lu Anzeiler, que é a parte 2 do livro Em Verdades, da Lu Anzeiler também, é uma duologia, tá? E aí depois vem Sankofa, que é esse livro aqui, Breve História sobre Afuturismo, da Lu Anzeiler também, um livro de contos. Aí depois vem Eu Conheço os Homens, da Kinaya Black, que é um livro aí também de afrofuturismo. Aí vem Raízes do Amanhã, 8 contos afrofuturistas, da editora Plutão com a editora Gutenberg, que é um livro de contos afrofuturistas. Aí aqui vem mais pra fantasia, então tem O Mistério da Sala Secreta, da Lavínia Rocha, com Selo e Ela Elefante. Outro livro da Lavínia Rocha, que é uma trilogia Entre Três Mundos, e esse aqui é o primeiro livro. E aí depois tem Bruxa Cata, da Nejo Corafor, publicado pela editora Galera. E aí vem aqui o Estação, da N.K. Jemisin, publicado pela editora Morro Branco. Ele é o primeiro livro de uma trilogia da Terra Partida. E aí depois a gente vem para os livros da Tommy A.D.M, então vem Filhos de Sangue e Osso, que é esse daqui, publicado pela editora Rocco, e o segundo livro, que é Filhos de Virtude e Vingança. Inclusive tem vídeos aqui no canal sobre eles. O primeiro eu gostei muito, o segundo não tanto. E aí depois vem os livros da Angie Thomas que eu tenho. O primeiro deles, vou mostrar esse primeiro. O primeiro deles é O Ódio que Você Semeia. Foi publicado aí em 2018, se não me engano. E Na Hora da Virada, que é esse daqui.
Aí, aqui, a partir desses da Andy Thomas, eu começo os livros de YA, que são essas Young Adult, né? Essas literaturas assim, mais jovens. Então aqui, YA até aqui mais ou menos é YA. Então depois vem Espere Até Me Ver de Coroa, da Lea Johnson, publicado pela Alt. Vem Blackout, O Amor Também Brilha no Escuro, publicado pela Seguinte. Esses dois já tem vídeo no canal, então vou deixar o card aqui pra vocês assistirem. Aí depois vem As Cabeças das Pessoas Negras, que eu não tenho certeza se é um livro de YA, porque eu ainda não li. Acho que não, mas ele tá aqui na categoria de YA. E depois vem Agora Que Ele Se Foi, da Elizabeth Azevedo, que é um YA também publicado pela Editora Nacional. E aí vocês vão perceber que eu tentei deixar esses livros assim mais das editoras que são iguais, mais próximos dentro dessa categoria dos gêneros literários. Aí depois vem o Socando o Ar, da Ibi Zoboi e o Youssef Salahn, que foi publicado pela editora HarperCollins. Aí vem Passos de Liberdade, publicado pela Se Liga, da Lívia Ferreira, o livro. Aí vem o Reticências, da Solange Quioro, publicado pela editora Alt. Aí chegamos em Você Por Aqui, da Ana Rosa com a Blanche Kendé, publicado pelo PS Clube. E o último YA aqui é o Cores Vivas, da Patrícia Lawrence, publicado pela Dark Side. Aí a gente chega em livros de romances. Então, começo aqui por esse romance histórico, será? O Teoricamente Princesa. Vou classificar como um romance histórico, mas ele é um romance. Aí da Lisa Cole, publicado pela editora Essência. Vou chegar a câmera um pouco mais pra lá pra vocês ficarem mais perto dos livros. Aí aqui, o outro romance é o meu favorito, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é esse calhamação aqui. Aí depois vem o Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia, publicado pela Companhia das Letras. Aí vem o crime. Aí vem, né, aqui mais literatura brasileira, esse nichinho aqui de romance, tá? Aí vem os livros da Eliana Alves Cruz, então tem o Crime do Cais do Valongo, publicado pela editora Malê. Vem o Nada Digo de Ti Que Em Ti Não Vejo, da Eliana Alves Cruz, também publicado pela Palas. E outro publicado pela Malê, que é esse Água de Barrela. Inclusive tem um vídeo aqui no canal com 5 motivos para você ler esse livro. E outro vídeo que tem aqui no canal é desse livro aqui, A Mulher que Pariu um Peixe, da Rai Soares. Então, A Mulher que Pariu um Peixe e Outros Contos Fantásticos, de Severa Rosa, publicado pela editora Jandaíra, que é um livro de contos aqui, muito bons, tem vídeo. E aqui vem os romances mais estrangeiros, então de autoras que não são brasileiras. Aí a gente começa aqui por Um Outro Brooklyn, Jacqueline Woodson, publicado pela editora Todavia. Vem Sobre a Beleza, da Zadie Smith, que é esse daqui, também grandinho, publicado pela Companhia das Letras. Depois a gente tem Queenie, que tem essa capa brilhante, da Kenzie Carey Williams, publicado pela... Qual é a editora mesmo? Pela Astral Cultural. Então esse livro aqui da Astral Cultural. E aí a gente chega aqui mais pro meio, eu vou mudar a câmera de novo. Aí então, depois de Queenie, a gente tem o Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que inclusive não deveria estar aqui, deveria estar mais pra cá, junto com literatura brasileira. Aí a gente tem... Aí essa parte aqui é um problema, porque fica bem na frente do ferro, então pra tirar é um pouco complicado. Então a gente tem o Bem-vindos ao Paraíso,
da Nicole Dennis Benn, publicado pela editora Morro Branco. E aí depois vem Seus Olhos Viam Deus, da Zora Neale Hurston, publicado pela Record. É um livro que tem resenha no blog, inclusive, e foi o meu namorado que leu. Então, ele leu e resenhou, tá aqui todo marcado. Aí depois vem os livros da Bucha Mecheta, publicados pela editora Dublinense. Vou começando aqui pelas Alegrias da Maternidade, depois Cidadã de Segunda Classe e depois Preço de Noiva, tudo da Bucha Mecheta. Inclusive acho essas capas lindíssimas, a editora fez um excelente trabalho. Então aqui mais ou menos é o nicho das autoras africanas, né? E de autoras africanas também tenho bastante autoras nigerianas. Aí vem Chimamanda Ngozi Adichie com Americaná, que é esse livro dela, grandão. Foi um dos primeiros livros dela que eu li. Aí a gente tem... Aí começa os livros que a gente tem 2 exemplares. Porque antes da gente juntar as nossas estantes, eu e o meu namorado, William, a gente tinha os nossos próprios livros. Aí aconteceu da gente ter 2 livros, ter o mesmo livro. E aí quando a gente juntou, a gente ficou com 2 de cada. E a gente deixou por enquanto ter 2 de cada, ocupando espaço na estante, porque muitos livros a gente faz leitura de casal, então a gente faz aí uma leitura coletiva entre nós mesmos, então é legal cada um ter o seu exemplar. Então é isso, então começa aqui no seu pescoço da Chimamanda. Acho que o meu é esse, que ele tá mais, a lombada tá mais clarinha, porque ele ficava quando eu morava em Guarulhos, tinha uma época que a estante batia sol direto nela. E aí foi desbotando assim a lombada de alguns livros. Então é isso, a gente tem 2 exemplares de No Seu Pescoço, que é um livro de contos da Chimamanda. A gente tem 2 exemplares de Sem Gentileza, que é um romance aí da Fut Ngila, da editora Dublinense. Ela é uma editora sul-africana. Esse livro é muito bom, fala sobre o período do surto de AIDS na África do Sul. Muito bom. E a gente tem 2 também do Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, publicado pela editora HarperCollins. Esse romance também é ótimo, gosto muito. E aí a gente tem 2 do Identidade, da Nella Larsen, aí publicado pela editora HarperCollins no Brasil. Inclusive tem vídeo dele aqui e tem filme na Netflix, se vocês quiserem conferir e assistir. Aí a gente continua nos romances. Vem Não Tão Branca, da Jessie Fawcett, publicado pela editora Escureceu. E aqui uns romances portugueses nesse meio aqui. Então são os livros da Djamília Pereira de Almeida, na verdade. Então tem esse Cabelo, Atrás de Comédia de um Cabelo Crespo que Cruza Fronteiras. Foi publicado pela editora Leia, tem essa versão. Mas recentemente a editora Todavia também publicou esse livro com uma nova capa, então tá bem bonita. Aí da editora Todavia também tenho A Visão das Plantas, da Djamília Pereira de Almeida, que eu ainda não li, quero ler muito. E da Companhia das Letras tem Luanda, Lisboa, Paraíso, da mesma autora. Aqui, né, são os romances. Aí depois vem esse romance da Alice Walker, que é A Terceira Vida de Grange Copeland. É uma edição da Tag, que vem nesse box. Vem um livrinho aqui explicando sobre o livro. E essa é a capa. Um projeto gráfico bem colorido, com as cores bem vivas. Aí depois a gente tem O Pomar das Almas Perdidas, da Nadifa Mohamed, publicado pela Tordesilhas. E aí A Garota que Não Se Calou, de Abi Daré, romance também. E Este Não É o Seu Lado, Natasha Brown, publicado pela editora Tordesilhas. E aqui a gente chega em romances, livros da editora Capulana, que é uma editora que publica literatura africana. Então tem Condições Nervosas, de Tsitsi,
Tsitsi, não sei se estou falando certo, mas dessa pessoa aqui, Tsitsi Dangarembga, que é uma autora do Zimbábue. Aí depois vem Água Doce, de Akwaeke Emezi. Vem O que Acontece Quando um Homem Cai no Céu, que é um livro de contos, se não me engano, é um livro de contos, de Leslie Neka Arimah, que é uma autora de origem nigeriana. Esse livro aqui. Aí a gente chega nos livros da Wickham Braithwaite. Então tem Minha Irmã Serial Killer, que é muito divertidinho. E tem O Bebê é Meu, da mesma autora, que é um livro aí que se passa durante a pandemia do coronavírus. E já tem vídeo sobre ele aqui no canal, inclusive falo sobre ele em um vlog. E aí a gente chega em O Caminho de Casa, de Yaa Gyasi, que é uma autora que nasceu em Gana. Esse livro aqui. Aí a gente vai chegar nos livros da Scholastic Mokasonga, que são A Mulher de Pés Descalços e Baratas, que são publicados pela editora Nós. Aqui a gente vai ter o livro Eu Tituba, Bruxa Negra de Salem, na versão em português, é um romance publicado pela editora Roda dos Tempos. E o mesmo livro na versão em francês. Então, publicado aí pela editora Folio. E é isso. Gosto bastante dessa capa também, bem bonitinha. E na versão em português ele é assim, menor, né? Então gosto de deixar aqui juntos porque são versões do mesmo livro. Aí tem esse daqui também, O Pomar das Almas Perdidas, pelo Tordesilhas, que deveria estar aqui. A gente tem duas edições dele. Primeiro o mozinho tinha essa, e aí depois eu ganhei essa da Tordesilhas, que lançaram aí com uma nova capa. Então vou deixar eles aqui juntos. Aí aqui pro final é a parte de contos. Livros de contos e depois poesia. Então, começando por aqui, Conceição Evaristo, Contos Ponciá Vicêncio. Aí tem Uma Bandeira para Carlito, de Flor Priscila, publicado pela Rito, que na verdade acho que não é um conto, mas eu deixo aqui porque ele é fininho, assim. Tem Negras Crônicas, então é um livro de crônicas, e como eu tenho um pouco livro de crônicas, eu deixo aqui junto com os contos. Aí vem os livros da série Vozes, então o Vozes Nordestinas e o Vozes Trans, eu deixo aqui em contos. Aí temos da editora Malê, Juntar Pedaços, da Miriam Alves. Olhos de Azeviche, 10 escritoras negras brasileiras em 20 contos, da editora Malê. Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, da Clarice Fortunato, que acho que tá mais pra crônica também. E aqui de contos eu preferia ter perdido um olho, da Paloma Franca Amorim, publicado pela Alameda. Aí cheguei em livros de contos ainda da Conceição Evaristo, então tem Insubmissas Lágrimas de Mulheres, tem Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e aqui acaba os contos. Então vem os livros de poemas, então começa com poemas da Recordação e Outros Movimentos, da Conceição Evaristo, publicado pela editora Malê. Tem aqui as duas versões do livro da Jarid, que é Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. A primeira edição foi publicada pela então editora Pollen, que agora é a editora Jandaíra. Depois saiu pela Seguinte com uma capa parecida, mas não igual. Aí vem A Iabá, da Valéria Lourenço. Aqui tudo são poemas, então Poetas Negras Brasileiras, que é organizado pela Jarid. Esse Congresso Nacional do Medo não é um poema, é uma peça de teatro. E Já Fui Água um Dia, da Ana Fátima.
Quando a Música Silencia, da Hélida Reira. Tudo Nela é de Se Amar, da Luciane Nascimento, publicado aí pela editora Estação Brasil. Aqui os livros de poesia eles são mais fininhos, então eles ficam aqui no canto, fica um pouquinho mais escondido também. O Lâmina, que é um livro de poesias e prosas da Adriana Caeiroz, Carolina Rocha e Isadora Gran. Aí vem Poemas para o Meu Corpo Nu, de Silvia Barros. Mulher Palavra, de Thaís Santana. Esse livro aqui da Cristiane Sobral, Só por Hoje Vou Deixar o Meu Cabelo em Paz. Tem o livro da Stephanie Borges, que é Talvez Precisemos de um Nome para Isso, de poemas sobre cabelo. E aqui eu vou tirar tudo para mostrar para vocês de uma vez só. Aí tem trabalhos assim mais independentes, tem esse Amor, da Giovânia P, tem Zumbi, O Sonho das Igualdades, de Zosineide Dantas. Tem Tecendo Memórias e Histórias, de Marli de Fátima Aguiar. Pedra sobre Pedra, de Zaine Lima da Silva. E Um Corpo Negro, da Lubi Prates. Então, nessa primeira prateleira aqui, a gente tem livros de autoras mulheres negras. Agora eu vou mostrar para vocês a prateleira de baixo, que continua sendo livros de autoras negras, mas aqui é outros gêneros. Aí aqui embaixo eu deixo os livros da Octavia Butler, que se a gente fosse parar para pensar mesmo são de ficção científica, futurismo, deveria estar aqui em cima, mas como eu não queria separar, eles são muitos, inclusive aqui tá faltando o Kindred, porque eu tô lendo ele no momento, eu quis deixar aqui tudo junto. Então a gente começa aqui por Filhos de Sangue e Outras Histórias. Todos são publicados pela editora Morro Branco. Esses dois aqui, Despertar e Ritos de Passagem, que é o volume 2 da série Xenogênese. E esses dois são da mesma série também. O primeiro é a Parábola do Semeador e depois vem a Parábola dos Talentos. Aí eu quis deixar tudo junto aqui, mesmo sendo de gêneros variados. Os livros da Maya Angelou, os livros da Toni Morrison, os livros da... Aqui são mais livros teóricos mesmo, mas aqui Maya Angelou tem poesia, tem romance, são gêneros diferentes, mas eu quis deixar junto porque é da mesma autora. A gente começa aqui na Maya Angelou com Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que a gente tem 2 edições também, porque uma era do meu namorado, depois juntou com a minha. Então tem essa edição aqui da Tag, que vem no box, com um marcador e tal. Vou tirar aqui para mostrar para vocês, com o livrinho de apresentação e essa capa aqui. Bem bonita. Tem esses tons de laranja bem vivo. Então tem essa versão do Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. E tem essa também, que foi publicada pela Astral Cultural. Essa aqui é a tradução da Regina Inaski, a tradutora. E tem essa poesia completa da Maya Angelou, publicada também pela Astral Cultural, com tradução da Lubi Prates. Gosto bastante dessa edição também. Aí dela a gente ainda tem Mamãe, Eu e Mamãe, publicado pela Rosa dos Tempos, e Carta à Minha Filha, publicado pela editora Agir. Então todos os livros da Maya Angelou eu deixo aqui. Aí a gente chega nos livros da Toni Morrison. Então temos O Olho Mais Azul, publicado pela Companhia das Letras. Temos A Fonte da Autoestima, Ensaios, Discursos e Reflexões, também publicado pela Companhia das Letras. A gente tem o Jazz, publicado aí pela Companhia das Letras, mas pelo selo Companhia de Bolso, porque ele é menorzinho. Aí a gente chega nos livros teóricos mesmo. Então aqui é Angela Davis, depois vem Bell Hooks e outros livros teóricos. Então aqui a gente tem da Angela Davis A Liberdade é uma Luta Constante, publicado pela editora Boitempo. Temos 2 edições de Mulheres, Raça e Classe.
uma indicada, então, publicado também pela editora Boitempo. E esses menores da Angela Davis, que foram publicados pela Difel. Então tem A Democracia da Abolição, Para Além do Império das Prisões e da Tortura. E temos 2 edições de Estarão as Prisões Obsoletas. Uma do meu namorado, que já leu, resenhou pro blog. E essa versão minha que eu ganhei em algum momento. Então, é isso que temos da Angela Davis. Aí então a gente chega nos livros da Bell Hooks, que tem bastante coisa. Começando aqui por Ensinando Pensamento Crítico, Sabedoria Prática, publicado pela editora Elefante. A maioria aqui são publicados pela editora Elefante. Aí também tem Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas, também da editora Elefante. Ensinando Comunidade, Uma Pedagogia da Esperança. Erguer a Voz, Pensar como Feminista, Pensar como Negra, da editora Elefante. E Olhares Negros, Raça e Representação, da Elefante. Aí aqui, saindo da Elefante, indo para a editora Rosa dos Tempos, a gente tem 2 edições de E Eu Não Sou Uma Mulher, Mulheres Negras e Feminismo, publicado pela Rosa dos Tempos. Temos 2 edições também de Ensinando a Transgredir, Educação como Prática da Liberdade, foi publicado pela Martins Fontes, WMF. Temos 2 edições de O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, que tem vídeo aqui no canal, inclusive. E assim a gente chega ao fim dos livros da Bell Hooks aqui na estante. Aí a gente continua os livros de teoria e de não ficção sobre questões de raça e questões de gênero, feminismo. E a gente chega em Um Feminismo Decolonial, da Françoise Verger, publicado pela editora Ubu. Publicado pela editora Elefante tem Hashtag Vidas Negras Importam e Libertação Negra, de Keanga Uamata Taylor, que também é bem grandinho. Tem Decolonialidade, Pensamento Afrodiaspórico, publicado pela editora Autêntica. Os organizadores são Joasi Bernardino Costa, Nelson Maldonado Torres e Ramon Grosfoguel, na verdade. Então aqui livro sobre decolonialidade, né? Crítica da colonialidade em 8 ensaios e uma antropologia por demanda, da Bazar do Tempo, livro da Rita Segato. E aqui são livros da Audre Lorde, estão aqui escondidinhos no meio. Então tem o Irmã Outsider, que são ensaios e conferências. Tem o Zame, uma nova grafia do meu nome, uma biomitografia da Audre Lorde, publicada pela editora Elefante. E dela também eu tenho um livro de poemas que eu tô lendo agora, então tá lá na minha mesinha de cabeceira. Aí chega aqui, continuando, a gente tem Casta, As Origens do Nosso Mal-Estar, da Isabel Wilkerson, publicado pela editora Zahar. A gente tem O Movimento Negro Educador, Saberes Construídos nas Lutas por Emancipação, da Nilma Lino Gomes, publicado pela editora Vozes. Tem esse livro Guerras Dogmas e a Manutenção da Hierarquia Racial, da Daniele Ferrugem, publicado pela editora Letramento. E temos Porque Eu Não Converso Mais com Pessoas Brancas sobre Raça, de Reno Edu Lodge, publicado pela editora Letramento. E Então Você Quer Conversar sobre Raça, de Geomolu, publicado aí pela Bestseller. Aí aqui a gente chega em Memórias da Plantação, da Grada Quilombo, publicado pelo Cobogó, e Interseccionalidade, da Patrícia Hill Collins e Sirma Bilger, publicado pela Boitempo. Aí aqui a gente chega em livros que são de análises literárias sobre... livros de teoria sobre análises literárias. Então, a partir daqui, a gente tem Prosa Negro-Brasileira Contemporânea, Intelectuais Negras, da Miriam Cristina dos Santos, publicado pela editora Malê. A gente tem Intelectuais Negras Brasileiras, Horizontes Políticos, da Ana Cláudia Jaqueto Pereira, publicado pela editora Letramento. Temos Nações Entrecruzadas, Tessitura de Resistência na Poesia, de Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima,
da Assunção de Maria Souza e Silva, publicado pela editora Letramento. E publicado pela UFBA temos Ômnibo, Maternidade Negra e um Defeito de Cor, da Fabiana Carneiro da Silva, que vai analisar aí a questão da maternidade no romance Um Defeito de Cor, que fica ali em cima. E aqui continua livros teóricos ainda. A Flor da Pele, História dos Mundos por Onde Andei, da Maria de Lourdes Siqueira, publicado pela Masa. Também temos Mulheres Quilombolas, Territórios de Resistências Negras Femininas, publicado pela editora Jandaíra, com selo Sueli Carneiro, organizado pela Selma dos Santos de Aldina. E temos Opaí Prezada, Racismo e Sexismo Institucionais Tomando Bonde nas Penitenciárias Femininas, da Carla Cotirene, publicado pela Jandaíra também. E aqui, Só Nós, uma conversa americana, da Cláudia Rankine. Também tem essa pegada de livros de não ficção, que relaciona um pouco com a literatura. E dela também temos Cidadã, uma lírica americana, com tradução da Stephanie Borges. Aqui são experimentações mais literárias, e aí eu quis deixar junto aqui porque são da mesma autora. E aí a gente chega em livros da Giovanna Xavier, então tem Você Pode Substituir Mulheres Negras como Objeto de Estudo por Mulheres Negras Contando Sua Própria História, um título bem grande, publicado pela editora Malê, e o História Social da Beleza Negra, publicado pela Rosa dos Tempos. Aí a gente chega nos livros da Djamila Ribeiro. Então a gente tem aqui 2 edições do Feminismo Negro e Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro, publicado também pela Companhia das Letras, como Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Aí eu quis deixar junto aqui o Cartas a uma Negra, da Françoise Egar, que é publicado pela Todavia, perto dos livros da Companhia das Letras, dos Diários da Carolina Maria de Jesus. Então, começando aqui pelo volume 1, que é Casa de Alvenaria, Osasco, e o Casa de Alvenaria, volume 2, Santana. E o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado pela editora Ática. E eu quis deixar junto porque esse daqui, ela teve bastante influência da Carolina Maria de Jesus. Aí a gente chega aqui em livros que são mais... tem esse aspecto autobiográfico da pessoa falando sobre sua vida. Aí eu deixei aqui o Café, da Dana Jacira, que é a mãe do Emicida, e o Minha História, da Michelle Obama, que tem a versão completa e integral, publicado pela editora Objetiva, da Companhia das Letras, e o Minha História para jovens leitores, também da Michelle Obama. Ele é como se fosse uma adaptação do outro, mas é publicado pela editora seguinte para um público mais jovem. Aí ainda nessa pegada de livros que falam sobre experiências pessoais, deixei Outra Educação é Possível, da Luana Tolentino, que vai falar sobre feminismo, antirracismo e inclusão em sala de aula, que foi publicado pela editora Masa. Também tem o Preta Potência, da Adriana Barbosa, criadora do Feira Preta. Então é um livro que tá aqui também nessa caixa. E essa aqui é a Adriana Barbosa. Eu queria abrir para mostrar para vocês que é um super projeto gráfico aqui. Aqui, como Feira Preta, e aqui o livro. E ainda nessa pegada de livros autobiográficos, o livro da Stacey Abrams, que é Você Pode Fazer a Diferença, Como Construir o Futuro e Promover Mudanças Reais, publicado pela Editora Nacional. E aí a gente chega nos livros da coleção Feminismos Plurais, que eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho. A gente vai ter o Silvio Almeida com Racismo Estrutural, o Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, Interseccionalidade, da Carla Cotirene, Empoderamento, da Joyce Bert, Racismo Recreativo, do Adilson Moreira, e temos também o Apropriação Cultural, do Rodney William, o Transfeminismo da Letícia Nascimento, o Colorismo,
da Alessandra Debussky, o Intolerância Religiosa, do Sidney Nogueira, e o Lugar de Fala, que é o primeiro a ser publicado, da Djamila Ribeiro, e o Interseccionalidade a gente tem 2 edições também. Todos esses livros são publicados pela editora Jandaíra, com coordenação da Djamila Ribeiro, e aí eu tenho 2 versões anteriores, 2 edições anteriores, que é o Lugar de Fala, e o que é Empoderamento, que foi publicado aí pela editora Letramento, com o selo Justificando. E aqui mais pro final quis deixar os livros que são pequenininhos, então também tem esses livros aqui que foram publicados pelo Selo Negro, então tem Selo Negro, Retratos do Brasil, esse que é da Sueli Carneiro, apresentando a Sueli Carneiro, né, pela Rosane da Silva Borges. Tem esse daqui da própria Sueli Carneiro, que fala sobre racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. A gente tem 2 edições, porque uma é do meu namorado, a outra eu ganhei de presente. E a gente tem o livro da Lélia Gonzalez, sobre a Lélia Gonzalez, que foi escrito pelo Alex Hatz e Flávia Rios. E aí, por fim, os últimos livros de autoras negras aqui são Espaço Coruja pelo Direito das Crianças e das Mulheres, legisladora Marielle Franco, que é um livro da Amanda Mendonça e Pamela Passos, publicado pela Irene Edições, que vai falar sobre o trabalho da Marielle Franco. E aí os livros da Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, e O Perigo de uma História Única, da Chimamanda, publicado pela Companhia das Letras. Eu deixo aqui porque eles são pequenininhos. Bom, é basicamente isso.